São vários erros que a gente comete aí, né, como pousadeiros, que nos impedem, né, de ter mais lucros, nos afastam, né, dos nossos lucros, do lucro que a gente poderia ter. O primeiro dele, gente, é não saber para onde o dinheiro vai, né? A gente não saber, de fato, com o que nós estamos gastando, a gente não ter isso controlado, anotado, né? E aí você vai pagando conta daqui e dali e não vê, de fato, para onde o dinheiro está indo, não mede, né, esse dinheiro, se ele está, se você está empregando ele de forma correta, né? Se de fato você está pagando os melhores preços, se você está barganhando com seus fornecedores, você está conseguindo comprar da melhor forma possível, produtos de qualidade, mas porém com preços competitivos, né? Então você vai comprando e às vezes não para olhar, né? Não tem um controle de tudo que entra e que sai, de tudo que de fato representa ali a sua pousada. Isso tudo tem que estar muito bem anotado, você tem que acompanhar para onde o dinheiro vai, né? E quanto de dinheiro está entrando, para que assim você consiga ter de fato o controle nas suas mãos, né? Quem não gerencia seu dinheiro, com certeza lucra menos e bem menos. Então, é extremamente importante você ter certeza que seu controle está correto, que você faz os controles da forma correta, né? Pois qualquer erro na forma como você faz o controle financeiro, ele pode levar a tomar decisões erradas. Então, é muito importante que você preste bem atenção para onde está indo o seu dinheiro. Se você está reinvestindo, em quê? Se você, de fato, está reinvestindo na sua pousada em coisas que são necessárias e não só fazer coisas, né, reinvestimentos que às vezes não é o que o hóspede está esperando, não é o que é de fato necessário para o momento. Então, isso tudo aí tem que ser muito bem medido para que você não faça compras erradas, né? E não invista seu dinheiro em coisas erradas. Às vezes você vai investir numa ampliação da sua pousada, sendo que sua ocupação não está boa, né? Você ainda não firmou no que você tem para que você queira fazer uma ampliação. Então você precisa de fato entender, né, quais são os seus, quais são as pessoas que você está atendendo, qual é a sua taxa de ocupação, quanto de receita está entrando na sua pousada, se de fato vale a pena investir numa ampliação, né, ou uma reforma. Às vezes o que o hóspede precisa, gente, às vezes não é aquela reforma que você vai fazer, e sim, às vezes pequenas melhorias, às vezes na habitação, né, no quarto. E aí você acha que vai precisar quebrar a área externa, mexer na piscina, e às vezes não é isso. E aí seu dinheiro está indo para o lugar errado, e você está deixando de lucrar com isso, porque você está investindo errado, né? Então, para que você não invista errado, você tem que saber, né, o que é necessário, você tem que ter um estudo ali, saber quais são as necessidades do hóspede, e não quais as coisas que você acha que deve fazer, né? Outro ponto, gente, é a precificação errada. Eu vejo muitos pousadeiros colocando preços errados, sabe? Uns cobrando menos do que de fato poderia cobrar e outros até cobrando mais, achando que tem que cobrar mais. Todas as duas formas estão erradas e geram impacto. A gente tem que saber colocar o preço no nosso produto, né, na nossa diária, para que a gente cobre o justo, né? A gente cobre pelo aquilo que a gente está oferecendo, nem mais nem menos. E aí, como muitas pessoas não sabem como fazer a precificação, acaba olhando o concorrente, o preço da pousada do vizinho, para colocar o seu próprio preço, né? E isso tudo gera um impacto para você, porque se você cobra um preço, né? Se você precifica, coloca um preço na sua diária abaixo do que ela vale, você está tendo prejuízo, né? Você poderia estar ganhando mais, você está colocando abaixo. Porque você ficou inseguro, porque às vezes você acha que sua pousada não poderia cobrar mais, mas isso tudo, gente, no campo da imaginação e nada palpável, nada que você tenha de fato feito ali, olhado seus números, visto o seu nicho de fato, ver como que você pode cobrar, quanto que você pode cobrar, e aí você coloca um preço. E se o seu preço está abaixo, olha o prejuízo que isso te dá, né? Um feriado que você aluga com preço abaixo do que poderia, já te causa um prejuízo enorme. E se for o inverso, gente, quando a pessoa coloca também o preço acima do que vale, isso também acaba fazendo com que
hóspedes, às vezes até hóspedes que já eram fiéis à sua pousada, deixem de ir porque acham que você está aumentando o preço abusivamente. E ninguém gosta de se sentir abusado. As pessoas gostam de pagar o justo pelo serviço que ela está recebendo, pelo serviço que a pousada propôs, né? Então, nem mais nem menos. Então, precificar errado é um dos erros, assim, que é muito comum a gente ver em negócios, né, em pousadas pequenas, que acaba colocando um preço de acordo com os outros. E isso pode estar te dando prejuízo, né? E te afastando aí de ter lucro. Então, mesmo que você tenha, às vezes, muitos hóspedes, você fala, não posso cobrar mais por isso, olha, faz um estudo, se de fato você não pode aumentar um pouco na sua diária, né? Se o serviço que você está oferecendo, o valor que você está agregando ali, não cabe você aumentar aí que seja 5%, 10% da sua diária. Porque, gente, um pequeno aumento que a gente faz na diária, ela gera, né? Gera um aumento do seu lucro no final do mês. Muito grande. Né? Às vezes R$ 10 numa diária, no final do mês, né? Isso faz muita diferença. E às vezes para o hóspede nem tanto. Aqui, ó, é correto ter um preço diferente para representantes? Sim, porque se você não tiver um preço diferente para representantes, eles não vão, às vezes, se hospedar com você. E, normalmente, quando os representantes estão na cidade, às vezes não tem turistas. Então, para você movimentar com os representantes, você tem que ter um preço diferenciado para eles. É justo, é muito justo que tenha mesmo. Né? E eles acabam que fidelizam, né? E toda vez que ele vem fazer a visita aí na sua cidade, ele vai se hospedar com você. Se você tenta cobrar muito caro deles, a tendência é que eles vão procurar outro lugar. Às vezes procuram até cidades vizinhas, né? Para não pagar, porque eles têm já ali o valor que a empresa paga para eles de área, e eles querem pagar o mínimo possível, né? Eles querem pagar o mais baixo possível para que às vezes até sobre dinheiro para eles na diária. Então, assim, representante realmente não dá para cobrar caro, porque eles não estão preocupados, né, em muito serviço. Ele quer ali um quarto confortável para dormir, né, pagar o preço justo, tomar um café. Aqui, ó, como cobrar diferente do concorrente? Quando temos a nossa volta 18 pousadas, uma do lado da outra. Então, eu, em Tiradentes, por exemplo, são 200 pousadas, são muitas pousadas uma do lado da outra, sabe? E a questão do preço você tem que, primeiro, levantar os seus custos, entender como funcionam seus custos, entendeu? Para depois, de fato, né, você conseguir pôr um preço justo e não preocupar com o preço dos seus concorrentes, o preço que eles estão fazendo. Porque o que vai te diferenciar e deixar com que você cobre mais é a forma como você oferece, o serviço que você oferece, a sua divulgação que vai atrair as pessoas através da internet, né? Tudo isso faz muita diferença, né? Aqui, ó. Então, posso trabalhar com preço na semana e outro no final de semana. Perfeitamente. O preço, gente, não tem que ser um preço fixo, né? Você pode trabalhar com vários preços na sua pousada. Você pode trabalhar com preço de dia de semana, você pode trabalhar com preço de final de semana. Quando for feriado, você pode trabalhar com outro preço, que é muito normal, que a gente cobre a mais por ter feriado, ou que a cidade tem algum evento. Por isso, é muito importante a gente se planejar, gente, deu uma pausa aqui, a gente se planejar para um calendário anual dos eventos que tem na nossa cidade e de feriados, para que a gente coloque já um preço no nosso tarifário e não corra risco de alugar barato, às vezes, no feriado, né? Porque às vezes acontece, você não lembrava que tinha um feriado, por exemplo, tem feriados que são mais só em algumas cidades, né? Tem feriado que só acontece em São Paulo, por exemplo, aniversário de São Paulo. Aí quem está próximo de São Paulo tem que ficar atento nessa data. Porque senão você começa a alugar, o pessoal começa a reservar antes e você cobra uma diária barata. Então, isso também atrapalha muito no seu lucro. Porque você acaba tendo prejuízo também, né? Porque quando é feriado, quando a demanda é alta, gente, é normal que a gente aumente o preço. E é assim que a maioria das pousadas sobrevive, com a alta temporada. No exemplo do meu caso aqui, são finais de semana, feriados, eventos, é o que sustenta, porque durante a semana a gente tem o problema da baixa ocupação, que eu sei que isso é comum em muitas localidades, né? Então, são nos pacotes mesmos que a gente consegue levantar a nossa receita, consegue ganhar mais dinheiro, e não tem problema nenhum nisso. É muito comum
agir dessa forma, transitar entre os preços, né? Só que aí você tem que saber que se você pôr um preço caro no final de semana que está vazia, a cidade está com pouco movimento, né? Não está com muita demanda na procura, você não vai conseguir, às vezes, alugar, né? Então, assim, mas o que eu recomendo é primeiro levantar os seus custos todos para que você consiga saber quanto custa alugar um quarto, né? De custo. Quanto que custa ali por quarto, a sua lavanderia, o café da manhã, né, todo esse levantamento, porque aí você tem mais segurança para colocar preço. Principalmente para quando você quer pôr um preço baixo, para você saber que você não está tomando prejuízo. Que o preço que você colocou, ele tá sim, né? Não está te dando os melhores dos lucros, mas pensando no caso de dia de semana, ele sim está te dando lucro, porque você ficaria vazio, né? Qual a dica que você me daria para fazer com os hóspedes antigos que estão acostumados com valor, e quando aumentamos o valor da diária, eles ficam resistindo ao valor? O Jorge, isso é muito comum, né? Pessoas que já ficam muitos anos nas pousadas se sentem assim parte ali da pousada. É mais difícil, mas é um trabalho que tem que ser feito, sabe? Mesmo que o aumento para esses hóspedes seja um pouco abaixo do que você colocou ainda, e com o tempo você vai ajustando, mas não deixar ficar num valor fixo e não aumentar nada. Você aumenta a sua diária como um todo e não aumenta daqueles hóspedes. E eles vão ficando cada vez mais mal acostumados. O negócio é conversar e falar, olha, agora minha diária, vamos supor, é R$ 200, antes era, vamos supor que era 150. Para você, eu vou fazer 180, porque você é meu cliente especial, está sempre aqui com a gente, e gradativamente você vai ajustando o preço deles. Porque esses hóspedes, eu sei que eles complicam a nossa vida, principalmente em feriados, né? Que você vai cobrar um pacote caro e eles, às vezes, eles não querem pagar. Mas, infelizmente, não dá para abrir exceção, principalmente quando você está fazendo pacote. No dia a dia, até dá para fazer isso que eu estou te falando, mas no pacote, infelizmente, tem que falar, né? Olha, não dá, pacote não tem como, né? Não tem como eu abaixar. Porque é no momento que a gente ganha mais dinheiro, né? É o momento que você está com a oportunidade ali na mão, né? Com a faca e o queijo na mão. Então, quando você não coloca o preço adequado, você acaba que você está tomando prejuízo. É importante, sim, olhar o preço dos concorrentes também para você ter um parâmetro, mas não se basear no que eles cobram para você cobrar e nem entrar, gente, na guerra de preço, né? Ah, se eu abaixar mais que meu concorrente, eu vou alugar. Não é isso que determina, né? Hoje em dia, as pessoas, elas alugam os quartos, reservam através da internet. Então, é a forma do seu posicionamento na internet, ela que guia isso. É como você trata o hóspede quando ele vem para sua pousada, né? Que aí você consegue fidelizar. Quando ele quiser vir for à sua cidade de novo, ele vai direto ligar para sua pousada, ele não vai nem fazer pesquisa de preço. Então, isso depende mais de um trabalho bem feito dentro da pousada e um trabalho bem feito na internet do que o concorrente em si. É um ou outro que liga, né? Liga para o vizinho, liga para o outro, falar para você assim: ah, ali está mais barato. Mas aí você vai para o lado do que você oferece, né? Aí você vai vender bem seu peixe aí, que olha, minha pousada tem isso, eu ofereço isso, né? E aí já vai mostrar para ele o seu diferencial ali no telefone, por isso você está cobrando um valor X. Então a gente tem que estar sempre preparado, né? E as pessoas que estão na recepção, para sair desse tipo de saia justa e reverter a situação. Porque quando você tem uma boa pessoa atendendo, gente, no telefone, que seja no WhatsApp, ela consegue convencer o hóspede a ficar com você, mesmo que seu valor era mais alto, né? Aí já começa a entrar no campo mesmo dos serviços, porque a forma como a pessoa é atendida. Quantos por cento deve tirar para elaborar um preço diferenciado para representantes? Então, representante aí na sua pousada, eu acredito que deva ser mais durante a semana, né? Então, você tem o seu tarifário aí durante a semana, que geralmente os tarifários de durante a semana são mais baratos que final de semana. Você vai pegar esse seu de durante a semana e vai dar aí 10%, 15% em cima desse tarifário, né? E não no valor de final de semana, porque senão vai ficar muito alto para eles. E normalmente o representante ele vem sozinho, né? Então, às vezes o preço que você tem é o preço do apartamento aí de casal, né? Que aí você pode, às vezes, dar um valor, um desconto até um pouco melhor para esse representante que vai ficar sozinho no seu quarto. Então, assim, o que a gente não quer nos nossos negócios, gente, é pagar para trabalhar,
né? Então, assim, o pensamento aí de durante a semana, com o representante e tudo, é pelo menos o que você está recebendo ali para aquela diária, que seja mais baixa, ela está pagando os seus custos e ela está te fidelizando e trazendo mais um hóspede para sua pousada que vai te indicar. E aí ele gostou, ele vai indicar para o outro e para o outro. Então, eu vejo durante a semana o ganho, né? É um ganho diferente. Não é um ganho em valor de dinheiro, né? Mas é um ganho que, ó, os seus funcionários já estão lá, porque pousada 24 horas aberta, né? Então, ela está aberta 7 dias por semana. Já tem o pessoal lá trabalhando. Então, quando você recebe aí alguém e faz um preço mais barato durante a semana, você já está com a estrutura lá, né? Está aberta mesmo. Então, assim, você tem só que saber bem seu cálculo para também não cobrar abaixo do que você precisa ir, né, para atender esse hóspede, que seria, que eu falei, café da manhã, lavanderia, fazer os cálculos para que chegue num valor de quanto custa a sua diária, né, quanto ela custa de custo, que eu estou falando, para o hóspede estar ali, até de luz, de água, tudo isso, a gente tem planilhas, tem coisas, tem cálculos que a gente consegue fazer isso, que a gente consegue colocar lá e saber exatamente, por apartamento, até o consumo, né, de um casal num apartamento, quanto que gasta de água, luz, para que a gente chegue no cálculo. Então, eu tenho o meu curso, que eu abro ele a cada mês, que eu ensino tudo isso, como calcular, sabe, como fazer todos esses cálculos, tanto de diária, quanto de custo da sua diária, quanto precificação de café da manhã, você saber quanto custa o seu café da manhã, quanto que sai o custo seu por apartamento. Porque são muitas contas e é muito complicado, assim, aqui eu consegui, né, ensinar tudo isso. Então, eu criei esse curso no qual eu ensino o passo a passo para a pessoa montar uma pousada desde o zero até todos os controles financeiros e tudo. Porque é muito importante, porque a gente consegue colocar preço com segurança e não baseado no outro, né, não baseado aí no vizinho. Então, às vezes, a gente trabalha, né, e não está tendo retorno. Não tem coisa pior do que a gente trabalhar no escuro. A gente não sabe se está tendo ou não. Às vezes a gente acha que tem e não tem. Às vezes a gente acha que não tem e tem. Porque às vezes a gente está tirando também dinheiro da pousada para contas da gente pessoal. E isso você não vê o dinheiro na empresa, né? Então faz com que você fique achando que você não está tendo lucro. E às vezes é você que está misturando também sua conta física com a conta jurídica. Então, é importante essa separação, né? Você ter todos esses cálculos, né? De quanto custa de fato para você hospedar um hóspede. A hora que ele entrou lá dentro, né? Quanto ele custa de água, de luz, de funcionário, né? De lavanderia, do café da manhã que ele toma, tudo. Porque tem muita coisa envolvida, né? Tudo isso tem que estar dentro do preço da diária que você cobra. E a diária não pode ser simplesmente na cabeça da gente. Agora, não tem problema nenhum também trabalhar com diária mais alta em época de evento, igual eu falei. É nesses momentos que a gente tem para ganhar mais dinheiro. E o hóspede, gente, ele é acostumado com isso, porque onde ele for numa alta temporada, ele vai pagar mais caro. Ele vai pagar uma passagem aérea mais cara. Se ele for fazer um cruzeiro, ele vai pagar mais caro, porque é uma época de muito movimento. Então, não tem mal nenhum, porque tem gente que liga para a gente e fala assim: nossa, mas o seu preço está muito caro. Mas é feriado, né? Tem evento, é final de ano. Então, assim, tem que saber trabalhar bem essa parte, gente. Fazer um calendário do ano para que você coloque seu preço, é trabalhar o preço do seu mês antecipado, um mês antes do outro. O correto é você ter o tarifário anual, né? Você fazer as suas tarifas para o ano e vendo todos os feriados que tem, o pacote que você vai fazer, porque quando a gente abre, às vezes também, gente, no meio de um pacote para diária, e a procura está muita, é prejuízo. É ideal, a gente começa vendendo o pacote, por exemplo, de 3 diárias, igual agora, feriado, né, 7 de setembro, o pacote de sexta, segunda. Aí você viu que sexta, segunda, o pessoal não está querendo, e aí isso vai sendo sentido, gente. É quem está na frente ali, que está no telefone, é quem está respondendo o WhatsApp, que vai perceber a demanda. A pessoa vai falar: ah, não, não tem como ser de sábado. E aí você tem várias estratégias para trabalhar isso, né? Aí você pode até fazer de sábado a segunda, mas aí você pode ter um pacote com valor um pouco mais alto, né? Dos 3 dias, para ser de sábado. E se tiver também um feriado fraco, aí sim você abre para diária.
mas a gente precisa segurar no pacote nessas épocas, né? Porque não é época para se fazer barato. E eu percebi, igual esse feriado agora de 7 de setembro, não sei como é que tá aí para vocês, mas a procura tá enorme. As pessoas estão com muita vontade de viajar. Então, elas vão aproveitar esse final de ano, gente, cada feriado que puder para viajar. E nós temos, né, o dever aí de fazer da melhor forma para a gente, que é vender o pacote, né? E não vender diária, porque se você vende uma diária aí de domingo para segunda, ou de sábado para domingo, você quebra seu pacote, e às vezes pode ser que não apareça alguém para completar. Mas como eu disse, isso tudo é feeling, é o que você vai sentir no decorrer, né? Se realmente está aproximando o feriado, e aí o feriado e não tem a procura de pacote, aí sim, abre para diária e vai completando com a diária. Qual exemplo de promoção você daria, por exemplo, para o 7 de setembro? Ó, por exemplo, os pôs, vai fazer aí, ó, sexta para, que é hoje, né? Sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda. São 3 diárias. E aí, vamos supor que você colocou um pacote aí de 3 diárias a R$ 1.000. E aí o pessoal começa a falar assim: olha, não, mas não dá para eu ir na sexta-feira. Sexta-feira é impossível de eu viajar. E aí você fala, então tá, beleza, então eu tenho de sábado para segunda a 880 ou 830. Aí você vai, ela tá tendo um desconto por não vir na sexta. Aí você fala, porque a sexta eu até tô fazendo um preço promocional na sexta-feira, para que as pessoas venham e tenham mais tempo de descanso. Mas sendo de sábado, aí meu valor é 880, porque aí você não fica, né, no prejuízo. Você deixou de fazer o pacote completo, né? E fez a diária mais cara do. Porque tem gente que até fala, eu vou chegar, a pessoa paga o pacote e só chega no sábado. E aí você ganhou a sexta, né? E o que acontece também quando a gente quebra a diária? Mesmo que a gente cobre uma diária, o mesmo valor do pacote, a gente divide aí. O pacote foi aí de R$ 900, para ficar mais fácil a conta. 300, 300, 300. Aí você aluga uma diária de sábado para domingo a 300. E aí, depois, às vezes, você não consegue na sexta ocupar esse quarto por 300. Às vezes, você tem que fazer mais barato na sexta. Aí, no domingo, às vezes, não aparece ninguém para ocupar esse quarto. E se aparece, gente, mesmo que apareça um hóspede lá na sexta por 300, aí você alugou o sábado, já estava alugado por uma diária. Olha isso, o movimento que você tem que fazer. A pessoa vai sair do quarto, tem que ter toda aquela faxina do quarto para entrar um novo hóspede, aí você tem que trocar toda a roupa de cama, que um pacote você não trocaria, e nisso você ia economizar, né? Com a lavanderia, com a arrumação de quarto, com todo esse processo. Então, assim, o pacote é interessante, sim, a gente trabalhar, ou fazer assim, olha, venha no 7, agora o 7 de setembro já passou, né? Mas assim, venha para o 7 de setembro, que você está fazendo 2 diárias, 3 diárias com preço de 2. Só que, na verdade, você está colocando o valor seu do seu pacote, né? Ou se não, pague 50% na diária de sexta. Que aí você pode fazer isso que eu estou falando. A pessoa quer chegar no sábado, o pacote é 800, né? Porque aí você não fica no prejuízo. Então, isso tudo, gente, isso chama gerenciamento de receita. Tem até o estudo para isso, que chama esse gerenciamento de receita, que é o tempo inteiro trabalhar com os altos e baixos. Saber trabalhar bem isso faz muita diferença na sua receita no final do mês. Vocês podem observar os grandes hotéis, eles trabalham muito bem isso. Às vezes você consegue preços excelentes em hotéis, às vezes 4 estrelas, mas por quê? Ele está na baixa dele. E ele não quer saber, ele quer colocar hóspede para quê? Para pagar as despesas. Mesmo que o lucro é mínimo, mas só dele pagar despesas, para ele já encara como lucro. Né? E a gente pode fazer o mesmo. Se a gente, durante a semana, está com as portas abertas, vamos trabalhar um preço melhor, para que a gente possa atrair mais gente, né, para durante a semana. Eu estou falando muito durante a semana porque é um caso muito comum, né? A maioria dos lugares aí, destinos turísticos, o hóspede tem mais disponibilidade para viajar final de semana, né? Comum, por trabalhar durante a semana e tudo. Então, a gente tem que fazer sempre essas várias promoções durante a semana para a gente ocupar e trabalhar bem isso que eu estou falando, assim, esse gerenciamento de receita, ele é muito importante. E ele é muito comum na hotelaria. É porque às vezes, nas pequenas pousadas, a gente é muito ligado ao hóspede, porque a gente tem uma proximidade muito grande de conhecer aquele hóspede, de ter amizade, então fica às vezes difícil para a gente trabalhar isso, mas a gente tem que pensar que nós temos um negócio, gente, e isso faz parte do negócio.
E, aos poucos, os hóspedes já antigos, eles vão se acostumando com essas questões da pousada. Depende muito da forma como você explica, como você coloca essa forma, né? A hora da pessoa estar ali, fazendo a reserva, te questionando, né? Eu sei que muitos hóspedes, às vezes, querem falar com o dono, quer falar com o dono ali, né? E é super chato. E eu acho que quando tem um bom recepcionista, ele tem o dever de resolver o problema sem ter que chamar o dono. Porque quando chama a gente é porque quer desconto e é mais difícil para a gente ficar ali firme e duro do que o nosso recepcionista. Para ele é mais fácil, né? E para isso tem que ter um bom recepcionista, gente, que trabalhe aí com desenvoltura, que saiba lidar com essa situação e conseguir segurar o preço. Isso tudo faz parte aí, né? Da gente trabalhar bem isso, para que a gente aumente sempre os nossos lucros, né? Porque aumentando a nossa receita, a gente vai, consequentemente, aumentar os nossos lucros, né? E uma outra coisa que eu vejo muito é as pessoas não fazer exatamente isso que eu estou falando, de analisar, né? De fazer conta, de saber qual que é o seu custo, né? De fato, quanto você está pagando ali de lavanderia por hóspede, porque a gente passa, a lavanderia eu falo porque a gente paga alto, né? Quem paga a lavanderia sabe, quem não tem lavanderia própria paga caro. Então, a gente tem que estar sempre olhando, às vezes, lavanderias concorrentes para poder baixar custos. Então, para isso, a gente tem que estar analisando dados o tempo inteiro. Tanto nessa parte de saber pôr preço na diária, quanto na parte quanto você está pagando aí para o seu colaborador, se ele está respondendo, né, ao que ele recebe, caso você pague comissão. Trabalhar, gente, com gratificação e comissão e esse tipo de coisa, eu acho que ajuda muito na motivação, principalmente para a linha de frente. Quem está na linha de frente ali, se recebe bonificação, você pode estipular o que você quiser. Gratificação, bonificação, mesmo uma comissão, a pessoa trabalha diferenciada, é diferente. Né? A pessoa que trabalha para conseguir, para ter meta, para conseguir trazer mais lucro para a empresa e vender mais diária, ela preocupa mais, ela não deixa escapar fácil, ela atende o telefone e ali ela segura, porque ela sabe que está indo para o bolso dela também. Então é importante, porque quando um recepcionista ou um gerente ganha salário fixo, ele pode até fazer um bom trabalho, mas ele não vai além, né? Ele não vai além. Imagina quando você entra numa loja, que a gente entra numa loja que o vendedor, ele não ganha comissão. Você vê que é diferente, ele não se esforça tanto, ele te atende ali porque ele tem que te atender para receber o salário dele no final do mês. Mas quando você entra numa loja que eles recebem comissão, eles querem te vender, né? Eles vão usar de todos os argumentos. Às vezes é até chato, cansativo. Então, assim, a pessoa também tem que saber, né? O recepcionista tem que saber, tem que saber como conduzir isso de uma forma elegante, não de uma forma, às vezes, como a gente vê os vendedores. Mas o que eu quero falar é o seguinte: é diferente. Você tem um vendedor que ganha comissão, né? Um recepcionista, um gerente que ganha em cima do todo, do que aquele que não ganha nada. Então, isso faz com que você mantenha a sua equipe motivada com essas gratificações, que você pode trabalhar até. Tem a questão, gente, também, né, dos 10% que o hóspede, às vezes, muitas pousadas cobram, essa caixinha aí que o hóspede deixa para o funcionário. Isso motiva eles também, né? Que no final do mês isso aumenta muito para eles. A camareira vai receber, todo mundo que está envolvido vai receber. Mas, além disso, é legal ter, assim, por metas, né, para recepcionista, gerente, se for o caso, colocar metas e pagar em cima disso, mesmo que eles tenham participação nessa caixinha, nesses 10%. Isso tudo faz com que a sua equipe fique motivada. Eu acho que dinheiro não é a principal questão, né, que motiva as pessoas. Mas ele faz com que elas corram atrás, né? Eu acho que é um somatório. É a forma como você trata esses colaboradores, que você elogia e que você estipula metas para que eles se desafiem, né? E aí depois eles vão ter, no final, a gratificação, a comissão, como vocês estabelecerem, né? Isso faz muita diferença para que eles se motivem, né? Eu falo que o dinheiro por si só não, porque às vezes você vai dar ali o dinheiro, mas você não está cobrando. Então, você tem que saber trabalhar isso. Você vai cobrar deles metas, né? E isso vai fazer com que a sua equipe ela esteja sempre motivada em trazer mais hóspedes, porque o objetivo da pousada, gente, é trazer mais hóspedes, porque tendo mais hóspedes, tudo se resolve, né? Você tem mais dinheiro para investir,
você tem mais dinheiro para fazer de tudo, melhorias, contratar mais colaborador se for necessário, né? Melhorar seu serviço. Tudo isso é possibilitado através do que entra, né? Então, assim, uma forma de maximizar isso aí, aumentar a sua receita, é motivar os seus colaboradores sempre, né? Porque senão, fazer com que ele se sinta pertencente, né? Que ele pertence à sua empresa, que ele tem prazer em trabalhar lá, que ele é ouvido, né? Você vê, não é só o dinheiro, tem várias outras coisas. E fazer reuniões com eles, né? E vamos lá, gente, vem um feriado aí, vamos trabalhar aí o nosso melhor, vamos ver se a gente consegue ocupar mais durante a semana, que ações nós podemos fazer para que a gente consiga melhorar isso. Quando você põe eles junto participando, eles se sentem, passa a ter esse sentimento de pertencimento. E isso faz muita diferença na hora que ele está atendendo, né? Na hora que ele está tanto atendendo ali para fazer a reserva, quanto a camareira que está no quarto, que vai dar um bom dia com um sorriso no rosto. Aí os hóspedes percebem que aquela pousada faz um trabalho legal. Eles querem ver isso, eles não querem ver que a pousada sobrecarrega funcionário, que o funcionário está ali reclamando, né? E às vezes tem funcionário, gente, que reclama até para o próprio hóspede, que a gente trabalha demais. Então, assim, são coisas que quando você faz bem, né? Essa gestão de pessoas, trabalha bem com a equipe, faz com que eles sejam, de fato, uma equipe, todos em prol de atender bem, né? De fazer o melhor, esse tipo de fala não acontece. Então, esse tipo de coisa só acontece mesmo quando tem alguma coisa desajustada. Então, não é só pagar também, a gente tem que estar ali junto, olhando, cobrando, fazendo, motivando, né? Porque evitar ao máximo que tenha fofocas, intrigas, que seja um lugar de harmonia para as pessoas trabalharem, né? E não permitir que isso aconteça. Da mesma forma que você vai gratificar, você vai cobrar, né? A pessoa não vai levar celular, aí você tem que colocar suas regras. Aqui, ó, você poderia me dizer uma meta de quartos alugados por dia, uma pousada de 20 quartos teria que alugar. Então, Georgia, eu tenho que saber, por exemplo, a sua pousada, ela é numa região turística? A sua ocupação maior, você ocupa mais durante o final de semana ou durante a semana? Porque é o seguinte, não existe o correto, né? Não tem uma coisa, assim, existe sim um ponto de equilíbrio para saber se a sua pousada está te dando prejuízo ou não. Mas para a gente chegar nessa conta, a gente tem que levar em conta várias coisas que acontecem aí dentro da sua pousada. Qual que é a sua ocupação durante o final de semana? Quanto que você cobra? Qual que é a sua despesa? Né, que você tem essa despesa mensal, para a gente ver e chegar no seu ponto de equilíbrio, que você alugar menos que isso, você está tendo prejuízo. Mas é uma conta que é mais difícil, assim, eu conseguir fazer sem entender a sua realidade, sem entender como é que funciona, né, porque ela é bem complexa, ela tem que levar em consideração vários pontos aí que eu teria que te perguntar, né. Então, assim, gente, outra coisa é tentar reduzir gastos, né? Reduzir gastos também da melhor forma aí, sempre dá para a gente fazer ajustes, e a partir do momento que a gente está olhando para a nossa empresa aí, a gente consegue enxergar melhor, né? Onde eu posso reduzir, o que eu não posso, que vai impactar na qualidade, porque a redução de custos, ela tem que vir sempre junto com não reduzir a qualidade. Se for reduzir, você tem que perguntar, se eu reduzir isso, minha qualidade vai cair? Se a resposta for sim, você mantém aquele custo, né? Então, assim, isso é muito importante. Deixar seu cliente também em segundo plano, nunca. O hóspede em primeiro lugar, sempre. O hóspede sempre tem razão, e mesmo que ele esteja errado, a gente tem que trabalhar dessa forma para que a gente consiga estar sempre prosperando e crescendo, né? Investir em tecnologia é importante, a gente vê aí as novas tendências, informatizar a nossa pousada, para que facilite os processos, tudo isso te ajuda. E tá sempre acompanhando mesmo, é isso aí, acompanhando os resultados, olhando, né, tendo dados da sua empresa para que você possa analisar e tomar as decisões cada vez mais acertadas aí, né, no caminho mesmo do sucesso, de cada vez aumentar a sua taxa de ocupação, aumentar o preço da diária média,